serve a população alagoana. São mais de 4.500 sessões de hemodiálise por mês, sendo ainda o maior centro de transplante renal do estado de Alagoas, contando com uma equipe multiprofissional para atender a necessidade do paciente, desde a consulta médica, orientação nutricional até a realização de transplante renal. O hospital chama através do serviço de nefrologia, diálise e transplante. Está a servir a nossa comunidade. Responsável técnico, Dr. Indalécio Magalhães, CRM 2883/Alagoas. A marca que mais cresce no Brasil está muito perto de você. Tenha o melhor da Caoa Chery com a JCF Motors em Arapiraca. A Riso 6. O carro para quem dirige o próprio destino. Sofisticação, design, tecnologia e conforto imbatíveis. Tigo 2, ideal para quem buscava o primeiro SUV. Bonito, completo, confortável e com excelente custo-benefício. Conheça toda a linha Caoa Chery na JCF Motors e prepare-se para se surpreender com as nossas condições. Avenida Governador Antônio Simeão Lamenha Filho, 309. Saúde, beleza e bem-estar. É isso que você encontra em cada produto A Fórmula. Há mais de 30 anos, investindo em pesquisas e soluções inovadoras para garantir o seu desejo de viver bem, seja qual for a circunstância. Afinal, somos especialistas em você. A Fórmula, a maior rede de farmácias. E os outros. Ou seu SUV é antigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo no seu ritmo. Mudou tudo aqui. Mudou tudo, no seu ritmo, né? Musiquinha nova. Pedir para vocês chegarem mais para pertinho aí, bem pertinho mesmo, né? Isso, Edmilson Melo, me dá mais um retorno. Cadê o retorno? O retorno. Aí, agora você acertou, rapaz. Muito bem. Boa tarde para vocês. Essas são coisas técnicas que a gente faz ao vivo aqui e mostra tudo aqui. Os erros do Edmilson, essas coisas tudo, a gente bota tudo no ar mesmo aqui para jogar mesmo, né? Né, Edmilson Melo? 60 anos já, né? Não vou chegar lá, não vou? Com fé em Deus. Não é, né? Eu vou chegar, não é? Não, você tem que chegar com fé em Deus. Dia 2 de maio, segunda-feira. Seja bem-vindo, maio, né? Que mês gostoso, uma chuvinha gostosa aqui pra molhar a terra, pra
para dar o feijão, para dar o arroz, para dar fruta, para dar verdura. Seja bem-vindo. Seja um mês completamente abençoado para mim e para você, para todo mundo que está ouvindo aqui a NN no seu ritmo. Hoje, dia 2 de maio, a gente tem aqui a psicóloga Tiala Melo, é isso mesmo, está aqui comigo já, né? E também tem a sua estagiária Maria Clara Ferreira Lopes, do no nono período, aliás, de psicologia da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, com o seguinte tema. O tema é o distanciamento afetivo entre as gerações, o impacto das tecnologias nesse processo. Que bacana, que tema interessante, que tema riquíssimo, né? O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001, 4009-6001, para você marcar suas consultas e exames nesse que é um centro de excelência de saúde aqui no estado de Alagoas. Então, a Santa Casa oferece Saúde em Foco com André Pepe. Tiala, boa tarde, seja bem-vinda. Seja bem-vinda também, Maria Clara. Tema de riquíssima importância aqui, né? E aqui um abraço aqui também para minha querida Paula Salles, que está ouvindo aqui, mandou foto aqui, tá me dando uma carona aqui, né? Esposa do meu querido doutor Aquiles Lima. Que coisa bacana, né, rapaz? Essa família toda. Bota aí, Marco Aurélio, a foto da tela aí. Povo dando carona, onde quer que você esteja, que tá me dando carona no seu carro, no ônibus, na moto, na rua, em casa, indo pro trabalho, voltando pro trabalho. Que Deus abençoe você que tá pedalando, que tá ouvindo as ondas da NN no seu ritmo. Que Deus abençoe e proteja você. Os mototaxistas, motoristas de aplicativo, policiais civis, estaduais, policiais, bombeiros militar, SMTT, todos sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço. Tiala, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde a todos os arapiraquenses e alagoanos de toda a região. Para mim é uma satisfação, André, poder estar aqui mais uma vez no teu programa. É um programa que eu tenho muito carinho, porque é um programa que trata da saúde mental como ela deve ser tratada. Então, meu muito obrigada pelo teu convite. Falar de tecnologia hoje é falar sobre os fenômenos que têm acometido as nossas gerações, e aí a gente precisa pontuar a infância, a adolescência, a vida adulta e como que a população, como que as pessoas estão fazendo uso dessa tecnologia hoje, não é isso, Clara? Isso, boa tarde, bom dia, né, para todo mundo, boa tarde. Também muito feliz em estar aqui hoje para a gente poder conseguir dar seguimento a esse tema, né, que está sendo muito importante para a gente. E, enfim, poder contribuir com essa discussão. Uhum. Perfeito. Muito bacana. Veja só, tem um instrumentista do mundo da música gospel, tá? Ele escreveu uma letra muito bacana chamada Abismo de Gerações. Eu não sei se você já ouviu, João Alexandre Silveira. E ele diz assim, a música diz assim: eu tenho a leve impressão de que as coisas têm mesmo que melhorar. Porque do jeito que estão, não suporto, não pode continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo, o abismo vai das gerações. Já não consigo entender o seu jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é flá. Se eu sou conversa, ele é plá. E entre nós se abrindo vai o abismo das gerações. Aí ele diz no refrão: por isso, Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso, Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Que letra perfeita. E olha que essa letra foi escrita ali no final da década de 90. Bem atemporal, né? Não é? João Alexandre Silveira, que é um músico instrumentista evangélico, muito bacana, que se você não ouviu, ouça, né? O Sid Clay Marques está aqui, muito obrigado, Sid Clay, né, pela audiência. E a gente percebe que uma coisa que podia ajudar muito a gente aqui, e ajuda, que é a tecnologia, porque ela encurta distâncias, por exemplo, entre um aluno, um filho que está cursando algum curso lá na Europa, por exemplo, e o pai está aqui, a mãe está aqui em Arapiraca. Dá para fazer uma videoconferência com ele pelo WhatsApp ou por outro aplicativo. Isso facilita. Mas enquanto nós estamos criando nossos filhos, eu tenho 2 em casa, adolescentes,
né? A gente percebe que existe um mundo onde eles se fecham. E não se fecham apenas a porta do quarto, mas eles se fecham num mundo que a gente não tem acesso, entre aspas. A gente não tem ideia do que eles estão vendo. E ao ponto de você chegar, por exemplo, na reinauguração ali da nossa gostosíssima 1000 Graus, inclusive no sábado, que foi uma delícia, viu, Itamarques? Quero lembrar aqui que a 1000 Graus está reaberta a partir das 17 horas. Tem pizza, a mais gostosa da cidade, forno a lenha para você, né? Da gente sentar na mesa e ter 4 pessoas no celular. Eu já vi casais que se falam dentro de casa, no celular, né? Então, Tiala, me fala, como é que a gente consegue vencer essas coisas? Acontece, o pior acontece é quando a coisa se torna patológica, mas eu quero deixar esse pontinho mais pra frente. Vamos falar um pouquinho agora de como a tecnologia, que é uma coisa que ajuda muito, tem ajudado na robótica, tem ajudado na medicina, e claro, tem ajudado aqui. É por essa tecnologia que a gente está gerando imagens aqui para o YouTube, que tem milhares de pessoas aqui assistindo agora ou que vão assistir depois. As ondas da NN que vão longe, vai mais de 4, 5, 6, 7, 8 estados aqui. Isso é por conta da tecnologia. Mas então, me explica, que abismo é esse, né? Que distanciamento afetivo é esse que a gente está enfrentando agora com os nossos teenagers? Teenagers, é isso aí. André, assim, antes da gente falar sobre patologização, não é? Que, como você colocou, vamos refletir antes da gente chegar nesse ponto, né? Eu acho que essa é a ideia. E é exatamente levar essa informação, não é? A gente está fazendo uso da tecnologia para a gente poder fazer isso hoje. O quanto que é importante a gente refletir positivamente frente a essa tecnologia que nós temos e ao acesso a essa tecnologia que mudou tanto, não é? Se a gente for pensar, por exemplo, na minha geração mesmo, né? Lá nos anos 2000, onde a gente começou a fazer uso da internet, como era diferente esse processo hoje? Inclusive você, Maria Clara, que é uma outra geração. Então, assim, para a gente ter acesso à internet, a gente tinha que ter internet de escada. Então, sim, era totalmente diferente do que a gente vê hoje. Daquele barulhinho terrível. Isso, esse mesmo, André. Então, assim, era toda uma dificuldade para ter acesso àquilo. Né? As tarifas, elas eram muito altas, então era algo que as pessoas não tinham acesso, era muito difícil pensar sobre isso. Então, como que a tecnologia hoje ela está sendo encarada? Infelizmente, a gente vê muito ponto negativo da tecnologia, mas a gente tem que entender que essas tecnologias digitais, elas vieram para facilitar processos de vida, elas vieram para estreitar laços. E quem sou eu, né, para falar sobre o processo tão importante que essa tecnologia teve nesse período de pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Pessoas dentro de casa, isoladas, que necessitaram desenvolver um sistema de comunicação, e o único sistema de comunicação que a gente teve foi o uso da internet, foi o uso do celular. Sim. Então isso fez com que a gente estreitasse laços, fez com que a gente estivesse perto de alguma forma, não é? Facilitou esse processo, mas como todo comportamento humano, que ele é totalmente aprendido, né? As pessoas continuaram nesse mesmo sistema, né? E aí é que tá o problema todo, nessa continuação. Então as pessoas continuam, principalmente jovens, né? Crianças, jovens, que são nativos digitais. É importante a gente pontuar isso também, né? A Maria Clara vai falar um pouco sobre isso, né? Quem são os nativos? Quem são os estrangeiros digitais, Maria Clara? Então, né? A gente vinha discutindo sobre esses termos, sobre essas terminologias que estão sendo muito usadas hoje, né? E a gente ficou debatendo muito. Onde é que começa esses imigrantes digitais, né? Que tem esse termo. Onde é que eles começam e onde é que os nativos digitais começam? Porque, de certa forma, é meio confuso. Eu posso ser colocada como nativa digital, só que, ao mesmo tempo, eu tô meio nessa transição aí, dos anos 90 pra ver onde é que eu começo, onde é que termina, né? Essa imigração, essa natividade digital, né?
Verdade. E aí, a gente fazendo as pesquisas, né, que a gente vinha vendo sobre esse tema, a gente percebe que até ali, 95, 96, a gente tem uma geração de imigrantes digitais. São essas pessoas que nasceram até esse ano, que elas são consideradas pessoas que não nasceram já com o telefone na mão, ou não nasceram já assistindo uma televisão, ou conseguindo mexer no computador. Já essa geração que vem ali de 95, 96 pra frente, a gente já tem esse boom da tecnologia. Sim. A gente tem a maior facilidade para as pessoas terem os seus telefones celulares, né, para ter computador dentro de casa. E obviamente que isso vai mudar como essas pessoas vão crescendo diante dessas telas, né? Como é que vai mudando o próprio comportamento dessas pessoas de acordo com o uso das telas, de acordo com ter um celular. Hoje a gente já tem crianças que sabem perfeitamente como usar um celular. Exatamente. Enquanto a gente já tem os imigrantes digitais, né, que já tem outras dificuldades para usar um celular, para usar um computador, que uma criança de 6 anos tira de letra. As crianças da pandemia, né, quem nasceu aí em 2020... elas já nasceram nesse contexto. Porque como é que os pais iam mostrar esse bebê pra família? Fazendo videochamada, né? Já que não podia ter esse contato. Então já colocava o menino ali pra ver. Então assim, a criança de 2020, ela já nasce dentro desse contexto. E o quanto que isso é preocupante. Isso eu diria que é um dos abismos que você colocou aí. Sim. Começa-se aí mesmo, né, André? Uma coisa importante, eu tava recebendo um amigo ontem à tarde em casa, a gente tava assistindo um jogo lá do Flamengo, sufoco danado aquele jogo ontem. É o seguinte, ele falando, a gente tá falando de streamings, né? Isso explodiu na pandemia, os streamings de vídeo, sejam eles legalizados ou não. Vamos falar aqui dos streamings piratas que você aluga, que você compra, e você tem tudo lá, filme, novela. Eu tô assistindo agora a novela do Seu Nonô Correia, meu amigo. Em casa, todinha. Amor com amor se paga, né? Pois é, novela de 1984. André noveleiro, não sabia. Naquele tempo prestava, né? Naquele tempo você tinha um namoro purinho do povo, não tinha celular. Você percebe que as locações eram bem pobres e eram reais, não eram tanto estúdio como é hoje, né? Então eu tava ali, vendo aquilo ali. Um abraço aqui a Simone Barbosa, que tá aqui no NN Play, muito obrigado. Dona Hilda, muito obrigado. Você pode participar pelo 99639-8389, nosso WhatsApp, 99639-8389. O assunto é o distanciamento afetivo entre as gerações e o impacto das tecnologias nesse processo. E a gente estava conversando, Tiala e Maria Clara, sobre a questão, por exemplo, do Netflix. Eu não sei vocês, mas eu não consigo achar nada que preste ali, porque eu já assisti tudo. Às vezes é difícil mesmo. Entendeu? Então, a gente tava reclamando disso, Edmilson Melo. Eu digo, rapaz, eu não consigo mais ver. Quando entra uma coisa boa, pronto, entrou um seriado agora lá, uma série, se eu não me engano, é Coração Partido, o nome da minissérie. Muito boa, muito boa. E eu já assisti, então acabou. Já maratonou e tudo. Ainda mais agora, que eles colocam tudo de uma vez, né? Aí, por exemplo, Ghost, do Outro Lado da Vida, que é um filme que eu gosto muito, já vi umas 50 vezes. O que aconteceu com a gente na pandemia e não foi diferente com os adolescentes? Nós esgotamos, gente, as listas do Netflix e do Amazon, que eu tinha na época os dois. Hoje eu não posso, eu só posso ter que escolher um. Então, eu assisti assim, o Zorro, o Jogo da Velha, pra lá, pra cá, o X. Entende? Nós esgotamos. Inclusive, essa plataforma, a Netflix, faturou mais do que a Globo News no ano da pandemia. Por que isso aconteceu? Porque a gente estava preso naquele negócio lá da OMS. Fica em casa. E é importante, André, pensar exatamente isso que a Maria Clara falou agora. Hoje, quando uma série sai, ela sai tudo, né? Antigamente a gente tinha um capítulo por semana, era uma coisa assim que você aguardava aquele momento. Tinha ansiedade, né? Tinha ansiedade de esperar sobre os episódios. E aí a gente vive hoje, André, em uma sociedade totalmente imediatista. E qual é o recorte que eu faço, né? Querendo ou não, é fruto de como que essa tecnologia ela está se perpetuando, ela está se desenvolvendo. Então, hoje as pessoas têm uma imensa dificuldade de esperar. Esperar é uma habilidade
extremamente importante nas nossas relações. Tem uma coisa que né? não é do seu tempo aqui, que eu vou falar. Isso é do tempo do Edmilson Mello, é do meu tempo também. Quando terminava uma novela, tá? Viu, Maria Clara? Isso também não é seu tempo, não, porque você nasceu antes de Sacha. Depois de Sacha e muito. É o seguinte. Foi pouco. Então veja. Tinha um negócio, Edmilson Mello, que se chamava assim: a seguir cenas dos próximos capítulos. Aquilo ali matava qualquer cristão. E quer ver matar uma pessoa era ser sábado. Porque era o último dia que tinha, você tem que esperar o domingo para a novela começar na segunda-feira. Pois é, mas... E não tinha esse negócio de vazamento de episódio, não. Spoiler, não tinha os spoilers. Mas tem série que coloca isso. Tem série que ainda faz uma vez por semana e é pior ainda que novela, viu? Porque é uma vez por semana. E aí no final eles colocam ali, nos próximos episódios, aí pronto, você tem que esperar pra chegar na próxima semana. Não, terrível. Então, é como eu tava falando, né? A habilidade de esperar é uma coisa tão simples, mas assim, isso tá se perdendo hoje em dia. As pessoas realmente estão com uma dificuldade severa de compreender tempo de espera. E aí vem esses fenômenos, né? Da ansiedade, de como que isso vem acontecendo. Mas por que vem acontecendo? Olha só como são as coisas. O Edmilson Mello é do tempo de Mulheres de Areia da Rede Tupi. Muito bom. Eu acho que não tinha sido projetado ainda nesse tempo. Mas então, aí o que é que aconteceu? A gente esgota 1974, eu tinha 3 anos. Não, nem vou pontuar. Não, deixa para lá. Vamos deixar para lá esse negócio. Deixa quieto. Deixa quieto aí. Veja só, aí o que eu queria perguntar a vocês é o seguinte: a Kátia Tauan tá aqui, Tiala maravilhosa, Maria Carla Alves Moraes também tá aqui, né? Que bacana, mandando um alô aqui. E aí eu quero saber o seguinte: como é que a gente controla, Tiala? Como é que a gente controla a Maria Clara? Se é que é para ter controle? Porque não é uma criancinha de 3 anos que você toma o celular dela, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai fazer o que for, mas daqui a pouco ela dá um soluço, dorme, se esquece, você dá um brinquedinho pra ela, coloca ela pra ver um desenho, ela se esquece. Mas os teenagers, não. Eles têm vontade própria, eles têm um mundo que parece ser um mundo paralelo, que não é o que eu tô. E a gente tá no mesmo ambiente, nós estamos dentro de casa. Explica, porque eu não consigo. Por que eles ficam muito dentro de casa nesse contexto de quarto, né? Fala-se muito sobre isso, assim, é uma demanda que a gente tem recebido muito. Hoje a psicologia tem enfrentado, né, essas dificuldades. Na verdade, sempre foi uma característica do adolescente, né? Um período do desenvolvimento que é marcado por mudanças, não só em relação à faixa etária, né? É importante a gente entender sobre isso também, a adolescência. O que é a adolescência? Não é só... a faixa etária, né? Dos 12 aos 17 anos. Não é só isso, né? É uma fase em que as mudanças culturais, as preferências, as ideologias, elas começam a ser desenvolvidas ali, nessa fase. Sim, é né? verdade. Como que o adolescente ele se percebe? Então, há aí os conflitos de identidade, né? Personalidade. Características de personalidade. Hoje mesmo, eu tava falando com a minha prima Silvana Santos, que tá ouvindo a gente lá em Caruaru, tá vendo a gente aqui pelo NN Play. Um abraço, Vaninha, um abraço pro Daniel, pra Vitória, um abraço pra todos vocês, saudade. Hoje eu tava conversando com ela sobre essa questão, inclusive dessa novela aí, mandei até a abertura, filmei a abertura e mandei pra ela. Eu digo, olha o que eu tô assistindo aqui. A novela do Seu Nonô Correia, um cara que era muquirana, né? Que não soltava grana nem... E hoje começou a dieta líquida, era rapaz. Canguinha. Era canguinha. E hoje, viu, Vaninha? Começou a dieta líquida, o cara foi almoçar... Cadê a comida? Não tem comida não, que hoje é dieta líquida. Você vai tomar um suquinho de laranja com água, viu? Com água, e era o que tinha. E era uma resenha, era pureza, não tinha muito o que se tem hoje. Né? Então a gente tem esse saudosismo daquilo que a gente viveu, a minha geração de 71 viveu, que nós tínhamos inclusive músicas de excelente qualidade nessas décadas pra cá, né? O Rei estava arrebentando já com a Festa de Arromba junto com Erasmo, né? Tinham outros nomes, Chico, Caetano, Gal, Gil, Djavan, Oswaldo Montenegro, tudo aquilo que eu aprendi a ouvir, gostar e tocar, inclusive, arranhar no meu violão. A Rosa Mello tá aqui, mamãe, um abraço pra você, né? Maria Carla Alves Moraes diz o seguinte: a tecnologia aproxima e afasta as pessoas ao mesmo tempo. Pronto, ela tocou exatamente no ponto que eu queria perguntar a vocês agora.
como é que uma coisa ela atrai e ela reprime também ao mesmo tempo? Ela aproxima e ela distancia. Eu acho que um ponto muito importante assim da tecnologia é que ela soluciona até certo ponto uma desigualdade social, ela soluciona uma exclusão social, vamos colocar assim. Mas é só até certo ponto. Porque eu diria até que ela maqueia de certa forma, né? Porque a gente se coloca no mesmo patamar de pessoas que têm condições muito melhores que a nossa. Simplesmente com um acesso no Wi-Fi. Né? Sim. Um Só TikTok, que ao mesmo... uma conta de TikTok, por exemplo. Uma conta né? no TikTok, por exemplo. Só que ao mesmo tempo... E aí traz possibilidades também. Você vê o boom de blogueiros que teve, o boom de pessoas no TikTok que conseguiram mudar de vida. A gente pode citar um monte de exemplo aqui se a gente for parar pra pensar. Só que ao mesmo tempo, a gente tem essa... É tudo limite hoje, né? É o limite do que a gente pode colocar na nossa vida, enfim. E de como isso acaba afastando a gente de pessoas que realmente estão ali com a gente. E assim, é sempre essa dualidade. Eu acho que quem viveu o ensino remoto, por exemplo, sentiu muito isso. Sentiu como realmente foi uma forma que a gente encontrou para sair, ter aulas em uma situação que a gente não tinha como ir até as universidades, até as escolas, mas ao mesmo tempo que, de certa forma, muitas pessoas relatam ter sentido esse prejuízo nos estudos, no rendimento, e um prejuízo também na própria saúde mental, porque a gente estava isolado ali também. É como um dos textos que a gente estava lendo falava, né? A gente, quando a gente tá ali conectado, por mais que a gente esteja sozinho, a gente nunca tá sozinho. A gente sempre tá em contato com alguém. Isso não significa uma coisa boa, necessariamente. Porque aí a gente, por exemplo, acaba maquiando algumas habilidades que a gente não tem, que a gente tá em falta, como, por exemplo... que na verdade não é nem habilidade em falta, é algumas características, como timidez, como outras habilidades sociais. Repertórios, né, de comportamento que a gente pode não ter desenvolvido, que esse é o ponto em relação aos adolescentes. Por que há esse isolamento, né? Na verdade, a minha leitura de mundo e leitura técnica é exatamente a falta de alguns repertórios que não existem. E aí é muito mais simples estar na zona de conforto, que é estar ali em um contexto onde eu não tenho que estar, né, interagindo, eu não tenho que estar gastando as minhas energias, né, com o que é tão difícil ou algo que eu não tenho esse repertório. Então, a leitura que eu coloco em relação a por que existe, né, esse isolamento, por que é tão difícil, exatamente porque pro jovem, pro adolescente, ele ainda está em formação. Então, é mais simples para ele não se expor, né, não ter que fazer coisas diferentes, apesar da formação, né, que é desenvolvida nessa fase. Olha aqui, né? Uma participação que tem aqui da Liliane Cecília. Ela diz assim: boa tarde, lembro de minha infância, onde ficávamos esperando passar na TV os desenhos favoritos, como Caverna do Dragão, Ursinhos Carinhosos, e esperando o dia seguinte para assistir o novo capítulo. Ai, era tão bom, Liliane. Né? Eu morria de raiva daquele, como é, o Vingador, rapaz. Se eu pudesse quebrar a televisão, aquele cara era muito ruim, né? Ele era muito importante. E eu tinha muita pena do Mestre dos Magos, rapaz. Toda vez que ele arrumava um lugar pro cara ir embora, dava uma coisa errada. Né? Gostava do Uni também. Uni né? Era top. A Rosa Mello diz o seguinte: assunto de muita importância no momento. Parabéns, obrigado. Um grande abraço para você, pro Guilherme, né? Tiala, e parece que a cultura perdeu muito. Por que eu tô falando isso, né? A Maria Carla tá dizendo o seguinte: a gente era feliz e não sabia. Que tempo bom. É verdade, Maria Carla, é verdade mesmo. Por exemplo, quer ver uma coisa que todo mundo vai lembrar aqui? Sítio do Pica-Pau Amarelo, que teve 2 remakes, se eu não me engano. Sim. Uma coisa que eu já falei aqui outras vezes, né? Por quê? Porque trazia a simplicidade de uma vida que não precisava de muito pra gente ser feliz, como na realidade não precisa. Exato. Né? A gente fica correndo, e pensa em carro, e pensa em casa, e pensa em roupa, só que você já parou pra pensar na mágica que é você comer um milho cozinhado? A explosão sensorial que é isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa. Agora veja como as coisas mudaram, viu? O carrinho de milho, para começar, não era carrinho de milho. A pessoa ficava num ponto fixo, no meu tempo. E segundo, você tinha que comer a espiga na espiga.
Aí hoje você tem o copo, o cara corta, olha a tecnologia. Tá bem diferente. O cara corta, enche de manteiga e arrocha sal lá. Quem tem pressão alta se lasca, né? É verdade. Manteiga, sal. Né? Então você tem um milho cortadinho no copinho com uma colher. Tudo simples, né? Entendeu? É muito simplificado. Isso. É uma coisa assim, falando também sobre infância, porque eu não tenho como me distanciar dessa relação, sabe, André? O quanto que antigamente a gente tinha jogos, por exemplo, como Banco Imobiliário, né? A gente tinha um banco imobiliário com as cédulas, né? Tudo bonitinho ali. O objetivo era o quê? Era desenvolver um repertório de organização, de planejamento, de noções, de quantidade, né? E hoje o banco imobiliário simplesmente tirou todas as cédulas e colocou o quê? Uma maquineta de cartão de crédito. Então, assim, hoje o jovem ele já não consegue ter o adolescente, essa noção, um jogo tão simples. Sim. Você consegue compreender que esses jogos tão populares que a gente teve na nossa infância e que hoje está tendo tudo reduzido a uma tela, que hoje a gente consegue jogar no celular, né? A Maria Carla continua dizendo aqui: a verdadeira felicidade está nas pequenas coisas. Eu lembro, a minha prima tá ouvindo, a Silvana, a Vaninha, lá em Caruaru. E eu fui criado pela minha tia, que é a avó dela. Era a avó dela. E nós morávamos ali em Maceió, no Parque Rio Branco, ali. A primeira igreja batista ficava ali no Parque Rio Branco, em frente ao Cinema Ideal. Um filme que só passava filme de sacanagem ali, Cinema Ideal. Só passava filme de sacanagem lá. Eu morava em frente àquele cinema. E tinha um senhor que ele vendia pipoca. Ele tinha um carro fixo de pipoca. Era uma maquinetazinha. Uma máquina de fazer pipoca, daquelas de circo. E aí a minha tia, que era a avó dela, dava dinheiro pra gente comprar pipoca no finalzinho da tarde de sábado, né? Então a gente ia lá, ele fazia um pacotão de pipoca assim. Olha, eu consigo sentir o sabor da pipoca, imaginando aqui, entendeu? Coisas que não conseguem voltar, porque nem pipoca assim a gente tem mais. Pipoca de micro-ondas, entende o que é isso? Hoje sim. A Edione Santos diz o seguinte: tema extremamente pertinente. Tenho dificuldade de negociar com os meus filhos, ambos adolescentes. Eu também, Edione. É complicado. Então... É porque a gente precisa estabelecer, não é? Hoje, pra gente ter uma educação parental assertiva, a gente precisa conjugar elementos, né, socioemocionais, de conduta realmente que aproxime. É importante a gente usar uma comunicação em que os nossos, né, os nossos filhos, enfim, crianças e adolescentes entendam o que a gente quer dizer, a gente se aproprie um pouco daquele repertório linguístico que eles têm, para que a gente se aproxime e conjugue esses elementos de conduta assertiva mesmo, no sentido de, olha, a gente vai estabelecer o horário de uso, tá? A partir de agora, vão ser tantos minutos, né? E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca, né? Que tem que ser disciplinado. Crianças de 0 a 2 anos não devem ser expostos, né? A nenhum tipo de tela, em nenhum sentido. De 2 a 5 anos de idade podem ser expostos em até 1 hora, até 2 horas, né? Com supervisão dos pais sobre o conteúdo que está sendo assistido. A partir de 5 anos, de 5 a 10, 12 anos, de 3 a 4 horas, a depender, e a partir dessa faixa etária que isso seja dividido. E quando a gente coloca assim 3 horas diárias, não significa dizer que a criança tem que ficar 3 horas direto, não. Sim. Porque esse é o retrato que a gente vê hoje. Sim. Né? É muito mais cômodo ligar a televisão, dar um celular para a criança ficar ali quietinha, né? Isso é um tipo de distração passiva. É o que a gente chama de distração passiva. É verdade. É o que a gente chama. Então, assim, é saber estabelecer isso de forma assertiva. Olha, a gente vai fazer uso disso. Assim como eu, sua mãe, vou ter os meus horários de fazer uso, você também vai. E aí é o momento de nós, adultos, sermos esse modelo que essa criança precisa ter, porque nós somos modelos. Então, tudo que a gente faz, a nossa criança, ela vai crescer com aquele contexto e ela vai desenvolver aquele repertório.
Então a gente também precisa ser modelo, né, Clara? E eu penso muito também em como a gente está se adaptando a essas tecnologias. Porque a gente pode chegar aqui e ter todo esse debate sobre saudade do que passou e de que realmente não vai voltar. E a tecnologia ela não vai ficar esperando a gente para avançar. Isso é um ponto, assim, crucial, né? A tecnologia ela não vai esperar da gente, não vai esperar que a gente se adapte a ela para ela avançar. É verdade. Mas a gente precisa também ir atrás disso, né? É verdade. E ver como é que a gente está se adaptando a essas tecnologias e como a gente também pode aprimorar o uso das telas, tanto por crianças como adolescentes. Olha uma coisa que foi afetada pela tecnologia. Você sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Coloca na tela aí, Marco Aurélio. Você sabe o que é isso aí? Isso aí se chama rolete de cana. Isso aí é a cana de açúcar cortada, tirada, que está assistindo a gente pelo NN Play agora, e o cara pegava a faca e cortava ela em rodelas, né? Fazendo assim com a faca. Sabe onde é que era vendido isso? No Trapichão, você assistindo o CSA e CRB, e o cara passando com a bacia do jeito que tá aí, vendendo rolete de cana. Era uma delícia, eu nunca mais vi isso. Mas agora já tem, como é que é? Suco de cana, pô. Tem caldo de cana engarrafado. Nossa, que legal. Entendeu? Isso aí, olha aí, ó. Essa laranjinha que você tá vendo aí, né? Era cortando a laranja. Né? Laranja Bahia. Isso era uma maquininha que rodava assim. O Guilherme e a Rosa devem se lembrar bem disso, né? A gente vai pro intervalo, deixar uma pergunta aqui do Lucas, que fez uma observação muito pertinente aqui. Ele diz assim, como a nossa criatividade tem sido afetada pelas tecnologias? Apesar de termos muitos novos inputs vindas da internet, os inputs sensoriais são afetados. Aí fica essa pergunta, né? Como a nossa criatividade tem sido afetada pelas tecnologias? Um grande abraço aqui, Lucas. A Maria Clara diz assim, as pessoas não se falam só com os olhos nos celulares, não tem mais o olho no olho. E aí, o Riles Leonardo diz o seguinte, uma coisa legal da internet é poder criar alguns lugares de acolhimento, que perfeito. A gente vai falar disso depois do intervalo. Tudo bem, né? O Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames. Intervalo, a gente volta já. Sai daí não. No seu ritmo. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. De noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu.
Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando a psicóloga Tiala Mello e a sua estagiária Maria Clara, do 9º período de Psicologia da UFAL. O assunto: distanciamento afetivo entre as gerações e o impacto das tecnologias nessas gerações, né? A Neuza Jussara diz assim, Neuza Jussara Calixto diz: oi, estamos aqui. Aí eu queria voltar àquela pergunta lá do Lucas, que ele diz assim: como a nossa criatividade tem sido afetada pelas tecnologias? Apesar de termos muitos novos inputs vindos da internet, os inputs sensoriais são afetados. Primeiramente, eu queria mandar um beijo pro meu sobrinho Benício, que está me assistindo agora. Que bacana, muito obrigado. Ele tem 2 aninhos. Que coisa linda. E ele está realmente em frente à tela para ele me ver. Muito bem, aí pode. Pra ver a titia pode, né? Exatamente. Então, um beijo, Benício. A titia te ama. Olha, tem uma mensagem do Doda, taxista, que ele mandou pra cá. Olha, ele mandou essa foto que o Marco Aurélio vai colocar na tela aí. Vamos e olha a ver mensagem dele. Olha a mensagem do Doda. Boa tarde, Tebete. Tô ligado no Saúde em Foco. Olha aí, nós éramos felizes e não sabia quando tinha esse rolete de cana nas festas, né? Você falando em rolete de cana agora, eu lembro na minha infância. Hoje, meu filho tem 15 anos e não sabe o que é isso. Já mostrei ele, pai, não conhece isso não, o que é isso? Um abraço, meu amigo. Boa tarde. Tá vendo aí como essas coisas afetaram essas gerações? Totalmente, assim. E aí já puxa a minha linha de raciocínio aqui frente a esse depoimento com a pergunta do Lucas, né? O que é que ele quis dizer com isso? Sim. Quando ele fala de como que afeta hoje a nossa criatividade e como esses inputs sensoriais, eles são tão importantes no nosso processo de desenvolvimento mesmo, né? Então, na verdade, a criatividade é a nossa capacidade de resolver problemas. Sim. Tá? Então, essa criatividade hoje eu vejo, né, como um recorte que está acontecendo no TikTok hoje. Hoje é muito simples a gente ver aquele do it yourself, que é o DAI, né? Sim. Do it yourself é exatamente isso. Você vê lá e você vai fazer a cópia daquele fenômeno ali, né? Sim. Então é mais uma cópia do que está sendo visto. E o que ele quis dizer, eu penso, né? O que ele quis dizer com inputs sensoriais? É exatamente isso. Antes a gente sentia os estímulos, né? Pela alça visual, pela alça auditiva, pela alça tátil. Então, isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Então, eu penso que a nossa criatividade ela é exatamente prejudicada quando a gente simplesmente resume tudo a uma tela. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em qualidade de sono, qualidade de alimentação, entradas sensoriais, a importância do toque, a importância do contato visual, a importância de sentir os elementos, isso jamais pode ser trocado por telas. Esses elementos, eles jamais podem ser substituídos por telas. Um detalhe importante, Tiala, é que, por exemplo, no meu tempo, no tempo da minha querida prima Vaninha, que está assistindo a gente aqui, quando a gente tinha uma pesquisa para fazer, eu como eu morava em Maceió, você tinha que ir à biblioteca pública. Exatamente. Para fazer isso, você tinha que pegar um ônibus, né? Eu ia a pé, porque era contramão, até para pegar ônibus onde eu morava no Prado, e a biblioteca pública mais próxima ficava ali ao lado da Assembleia Legislativa, que ainda hoje existe lá. Eu até preciso voltar ali. Eu preciso refazer alguns passos da minha infância, entrar naquela biblioteca, mostrar para os meus filhos: olha, meu Google era esse. Exatamente. Né? Porque hoje tá fácil. Abre a tela aqui e digita lá. O Google Entendeu? É isso é onde a gente coloca essas experiências sensoriais, o quanto elas são importantes. Abrir o livro, sentir aquele cheiro de livro novo ou velho. Isso é uma experiência sensorial que vai agregar nesse processo de criatividade, Sim. de memória afetiva. Agora, quanto à questão do adoecimento, você me falou que já existe um CID. Ou seja, gente, quem está em casa que não sabe, não tem obrigação de saber, CID não é nome de uma pessoa, não. Além de ser nome de gente também, e apelido e alguns, né? É Código Internacional de Doenças. Isso. Então, para quem está em casa, já tem a doença da tecnologia, já tem código. Olha aí onde é que a gente está, em 2022, e já tem um código.
Quando é que é adoecimento, Tiala? Então, André, a classificação internacional de doenças, né, a CID-11, ela começou a entrar em vigor agora, no dia 1º de janeiro deste ano de 2022, a partir desses comprometimentos que nós estamos tendo em relação ao aparato emocional, cognitivo, e como que a nossa juventude ela tem adoecido. Então, o gaming disorder, que é o transtorno de jogos eletrônicos, ele é configurado hoje como um transtorno de dependência digital, né? Então, hoje, a gente já consegue categorizar os jogos, sejam eles offline ou online. A gente tem, sim, o transtorno de jogos eletrônicos. CID-11. Exatamente, de acordo com a classificação internacional de doenças. Entendi. Então, antes da gente dizer assim, existe... Deixa eu ver. Entendi. É os dois? Conseguem me ouvir? Agora sim. Sim, agora ficou jóia. Tava com mau sim. contato aí. Evita tocar no microfone, senão ele cai. Tudo bem. Agora, o Carlos, meu querido amigo Carlos, que é representante aqui da Nazária, distribuidora Nazária, ele diz assim: a negociação na minha época era na base da tabicada. Pois é, essas atitudes, elas são um tanto quanto aversivas. Pois é, né, aí hoje. ele diz assim agora: minha filha mudou de escola por ter adotado notebook. Olha aí. Então, é outro modelo que a gente estava conversando sobre isso, né, Maria Clara? O quanto que a figura da escola hoje, ela mudou ao longo dos anos. Atualmente a gente não tem mais acesso a tantos livros físicos. Sim. Isso tudo se resumiu ao uso do notebook, né, do tablet, enfim, o quanto que isso gera impacto, o quanto que esses desafios, né, tantos likes pra turma tal, na gincana tal, o quanto que isso incita o uso da tecnologia e o quanto que isso traz prejuízos. Então, assim, existe o ponto positivo, é um canal de interação, de comunicação? Mas aí a gente está reforçando mais ainda um padrão de distanciamento físico, né, Maria Clara? Olha, pra quem quer aquela laranjinha cortadinha naquela maquininha, tem em Arapiraca, a Neide tá dando a dica. Vamos lá. Olha aí. Meu amigo, já estou aqui ouvindo o programa, viu? Você mostrando aí essas coisas do tempo, né? Aqueles tempos, né? Mas se eu dizer, André Pepe, a você, que eu já vi na rua aquele pessoal fazendo pipoca naquelas maquinazinhas, rodando, é uma panela e rodando, né? Eu já vi, ali no Cecicunha mesmo, eu já vi. Certo. E por trás do Colégio Boconselho, uma vez eu vi onde fica os pontos que vai pra Feira Grande. Eu vi o homem de casca na laranja nessa maquinazinha aí. Tá vendo aí? Eu já vi. Olha aí. Sai de foco tem gente também, que cultura. ainda tem essas maquinazinhas. E o meu amigo, que Deus te abençoe, tenha uma boa tarde a você e as duas princesas aí. Ainda tem. Valeu, Neide, muito obrigado. Tá vendo aí, Tiala? Inclusive, Ainda eu tenho tem uma por panela aqui. dessa Olha de aí. fazer pipoca. É a melhor que tem. Olha aí, tá vendo? Então, assim, é muito bom a gente ouvir, né? Claro, assim, como que as coisas foram mudando, coisas que ainda existem, né? E, assim, o quanto aquilo que a gente estava conversando sobre esse tema, né? Como que é importante a gente pontuar o que pode ser feito, né? A nível de prática, o que a gente pode fazer para a gente ter soluções para essa juventude, sair um pouco desse contexto, claro. E aí? Eu acho que a gente pensando muito em como a juventude está inserida dentro dos quartos, na frente de um celular, eu acho que é importante também a gente levar para reflexão e refletir de forma conjunta mesmo as possibilidades de entretenimento que essa juventude está tendo na própria cidade. Sim. Para onde é que a gente pode ir? Como é que a gente pode se divertir? Para muitas pessoas a única possibilidade é um bar. Mas a gente entende que não deve ser a única possibilidade de diversão. É verdade. Então aí também chamando para responsabilidade as secretarias de cultura do estado e da cidade também, para pensar em possibilidades de entretenimento para esses jovens, para que eles não fiquem só ali dentro de casa, na frente de uma televisão. Parafraseando a
a marca de sabão, se sujar faz bem. Né? Não é isso. Não é? Eu brinquei na chuva, eu brinquei na lama, eu não morri, eu tomei banho na praia da Avenida, né? Não tomei banho na Foz ali, que nem a ex-prefeita tomou não, mas tomei banho ali na praia da Avenida, muito tempo da minha vida, minha adolescência, ia jogar bola ali, no finalzinho da tarde. Quando a praia da Avenida estava seca, ficava aquele campão, né? Eu era perna de pau, eu sempre fui muito ruim. Mas eu ia pela diversão, para estar com meus amigos ali. Não ganhava uma, mas estava feliz. Né? Tiala, eu quero te agradecer. Foi muito rico pra caramba. Maria Clara, muito obrigado pela presença aqui. Tiala, as pessoas que tiverem seus filhos, adolescentes, que precisem fazer uma psicoterapia, uma avaliação, né? Que estão tendo dificuldade com isso, como é que faz para entrar em contato com você? Olha só, gente, atualmente eu estou, né, na Associação dos Deficientes Físicos e Mentais de Arapiraca. A Defima, né? Maria Clara é minha estagiária pela instituição. Lá eu atendo a crianças e adolescentes, né, em contexto de avaliação psicológica. Então, eu atendo a crianças e jovens, tá? Pela Defima, um serviço simples. Opa. Vou voltar aqui. Voltou. Então, hoje... Vamos lá. Deixa eu voltar agora. Agora foi. E aí, pelo SUS eu estou lá. No meu consultório particular eu estou na Ensinapse Consultoria, com atendimento clínico a crianças a partir de 1 ano, avaliação de bebês, crianças pré-escolares e adolescentes. Então, eu estou na Avenida Ventura de Farias, ali no bairro Baixão, bem próximo assim com você, ali naquelas imediações. O meu telefone é o 999435985. Eu também estou nas redes sociais, né, falando de tecnologia. Então, a tecnologia onde a gente leva informação para as pessoas, leva conteúdo. Então, @psicóloga.tialamelo no Instagram e no Facebook. E estou à disposição sempre aqui para você, meu amigo André, no seu programa aqui. Você começou a pagar as suas dívidas comigo agora. Vai ter revanche, Olha, né, Maria Clara? Obrigado por ter vindo. É sempre rico aqui ter vocês. Obrigado. E acho que aproveitando também, a UFAL, ela dispõe do serviço escola, né? Que o pessoal faz o plantão psicológico online com os estagiários, né? Que é um serviço gratuito também, que a UFAL ela disponibiliza. Então, para quem tem interesse, né, precisa ter 18 anos ou mais, porque ele é um plantão psicológico online, aí fazendo justamente o bom uso, né, da tecnologia. Possui um aparelho eletrônico com acesso à internet e dispor de um espaço reservado, né, pensando ali no sigilo. Bacana. E aí, para entrar em contato, tem todas as informações no Instagram da universidade, que é UFAL_Palmeira. Aí tem um postzinho lá que tem o contato das estagiárias que estão responsáveis pelo serviço escola. Bacana. É um projeto de extensão, né? Então a população precisa saber do que está acontecendo. Isso é de graça, sem custo, sem ônus, gratuito. Então, esse é o estágio. Pois enlouquece quem quer, né? Enlouquece quem quer, né? Temos que buscar, né, essas estratégias. Não é? Sim, claro. Então, muito obrigado mais uma vez. Excelente tarde, boa semana pra vocês. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo. Obrigado, compartilha. Todo mundo que estava aqui com a gente no NN Play, muito obrigado pela audiência. Compartilhe nos grupos da família, com os amigos, né? A gente precisa voltar esses bons tempos e mostrar o que era bom, trazendo, né, a memória, aquilo que pode nos dar esperança, como disse lá o profeta, e também a gente fazer uso melhor do nosso tempo e da nossa tecnologia. Tiala Mello, muito obrigado. Maria Clara, muito obrigado. A todos, uma excelente tarde. Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você quer marcar suas consultas e exames? 4009-6001. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Edmilson Mello, obrigado pela técnica. Marco Aurélio, obrigado pelas imagens. Fiquem todos com Deus. Vem aí o gostosinho de Palmeira dos Índios. Vem aí, rapaz. O cara vem com tudo aí, Sérgio Paulo. DJ Sérgio Paulo. Excelente tarde para você e amanhã a gente volta, se Deus permitir. Tchau.